Goa, Índia, 1596. Um homem chega ao porto em um estado que deixa todos que o veem sem palavras. Ele estava desaparecido há 7 anos, conseguiu ser resgatado após pagarem 500 ducados por ele, por ordem de Filipe II. Ninguém sabe onde ele esteve, ninguém sabe como ele sobreviveu. E a primeira coisa que ele faz, assim que recupera as forças, é pedir permissão para voltar ao mesmo lugar de onde acabou de ser resgatado. Quem é esse homem e o que há lá que vale mais do que a própria vida dele? Talvez você não conheça ele. No entanto, em sua segunda viagem, ele descobriu um dos maiores mistérios que a humanidade perseguiu por milênios. Embora hoje, quase todo o mérito ainda seja atribuído aos britânicos. Esta é a história de Pedro Paes, missionário, explorador e um dos espanhóis mais esquecidos da história. E eu te prometo que nunca te contaram essa história assim. Então, quem é esse? Pedro Paes. Ele nasceu em um pequeno vilarejo de Madrid, em Olmedo de las Fuentes, em 1564. Filho de família nobre, jesuíta desde jovem, brilhante, e em 1587 escreveu uma carta aos seus superiores pedindo para ser enviado em missão. Ele queria a China, queria o Japão, os extremos do mundo, os lugares onde ser missionário podia custar a vida. Seus superiores disseram que não o enviariam para a Etiópia, o reino cristão mais antigo do mundo, quase inacessível, cercado pelo islamismo e pelo deserto. A missão jesuíta, que estava lá há décadas, estava morrendo. Dos 5 missionários enviados, 3 já estavam mortos. Paes partiu de Lisboa em 1588. Atenção, de Lisboa, não de um porto espanhol. Em 1580, Filipe II unificou as coroas de Espanha e Portugal. Seu império controlava todas as rotas do Oceano Índico. Goa, na Índia, era a grande base de operações desse império global. Um espanhol que quisesse chegar à África Oriental não tinha outra porta de entrada. Levou 5 meses para chegar. Foi ordenado sacerdote em janeiro de 1589. E em fevereiro já embarcou para a Etiópia com o jesuíta catalão Antônio de Montserrat. Não chegaram. O plano era chegar a Mascate, em Omã, e de lá encontrar um barco para a Somália. Um comerciante local lhes prometeu passagem. Zarparam, mas poucos dias depois de deixar o porto, 2 barcos piratas os cercaram em alto mar. Eles foram acorrentados, acusados de espionagem para uma coroa espanhola e foram levados para o Iêmen. Começaram 7 anos de campanha e cativeiro. Imagine isso, descalços, acorrentados, atravessando os desfiladeiros escaldantes de pedra do Hadramaut. Uma região tão letal que em árabe significa o lugar que mata. E contornando as dunas do Rub al-Khali, o maior deserto da Arábia. Sem água, sem sombra, alimentando-se de gafanhotos para não morrer, eles foram exibidos diante dos grandes mandatários otomanos como se fossem animais exóticos. Eles foram levados de cidade em cidade, vendidos e acabaram em Sanaa, a capital, remando acorrentados nas galés turcas do porto de Moca. Aqui está algo que você vai admirar. Durante esses 7 anos, Pedro Paes aprendeu árabe, hebraico, persa, armênio, aprendia com os outros padres missionários, com os guardas,
com os mercadores que passavam. Cada novo idioma era uma chave, e ele ia guardando todas elas. Em um daqueles dias, na corte do sultão do Iêmen, ofereceram-lhes algo para beber, uma infusão escura, quente e amarga. Os árabes a chamavam de cagua, feita das sementes torradas da árvore bum. Pedro Paes bebeu e descreveu em seus escritos. Era a primeira vez que um europeu descrevia o café. As notícias de sua odisseia finalmente chegaram à Espanha. Filipe II ordenou pagar o resgate de 500 ducados de ouro por cada um. Como vocês sabem, eles finalmente chegaram a Goa, em 1596, no dia da morte de Paes. Se Deus me manteve vivo por 7 anos nas galés do Iêmen, não é para que eu fique em Goa. Em 1603, Paes embarcou novamente, desta vez sozinho e com uma estratégia diferente. Ele se disfarçou de mercador armênio. Os armênios eram comerciantes respeitados em todo o mundo islâmico. Ninguém os interrogava, com os idiomas que ele havia aprendido no cativeiro e com uma aparência que já não tinha nada de padre. Jovem que havia saído de Lisboa, cruzou as rotas comerciais do Oceano Índico sem que ninguém o detivesse. Desembarcou em Massaua em apenas algumas semanas. Finalmente, estava na Etiópia. Finalmente cheguei à Etiópia, depois de tantos anos. O que Paes encontrou na Etiópia era um reino cristão de uma complexidade fascinante, uma igreja ortodoxa milenar, imperadores que governavam sobre dezenas de povos diferentes. Paes só buscou mais conhecimento, aprendeu amárico, aprendeu giz, a língua sagrada dos textos etíopes, aprendeu giz, consultou os arquivos reais, escreveu a primeira gramática do amárico e a primeira obra sobre a história completa da Etiópia. E converteu ao catolicismo 2 imperadores. Com os segundos Susênios, forjou algo que ia além da fé. Foram conselheiro e rei, Susênios. Levava-o em todas as suas campanhas, queria sua opinião em tudo. E Paes construiu literalmente, projetou palácios e igrejas de pedra, supervisionou a construção da primeira ponte de pedra da Etiópia sobre o desfiladeiro do Nilo Azul, em Alata. Ele não era um viajante passivo, era um arquiteto, um diplomata e um filólogo ao mesmo tempo. E em 21 de abril de 1618, em uma dessas campanhas, a cerca de 100 quilômetros ao sul do Lago Tana, Susênios apontou algo. Paes? Nós não estamos fora da roda, você concorda com isso? Paes soube disso no momento em que viu. O chão se abre, dele brota uma nascente, essa nascente alimenta um riacho, o riacho, um rio. O rio cresce por milhares de quilômetros até cruzar metade da África e morrer no Mediterrâneo. Essa nascente é a fonte onde nasce o famoso Nilo Azul. Durante milhares de anos, egípcios, gregos e romanos nunca souberam onde nascia. Pedro Paes se ajoelhou e escreveu depois, quase de passagem, em seu diário. Confesso que fiquei feliz em ver o que tanto desejaram ver antigamente o rei Ciro e seu filho Cambises, Alexandre, o Grande e o famoso Júlio César. Isso é tudo. Um homem que havia sobrevivido a 7 anos de escravidão, que havia cruzado o mundo a pé, que havia aprendido 7 línguas. Simplesmente anotou que estava feliz. Ele documentou tudo em sua história da Etiópia em 4 volumes, descrição geográfica precisa, datas, coordenadas, verificável. Pedro Paes morreu na Etiópia em 20 de maio de 1622, de malária,
com 58 anos, 19 deles na Etiópia. 11 anos após sua morte, os jesuítas foram expulsos do país. Seus manuscritos ficaram enterrados em arquivos europeus que ninguém abriu durante gerações. Sua história da Etiópia só foi publicada completa em 1905. E nesse silêncio, em 1770, chegou o explorador escocês James Bruce. Ele era ambicioso, bom escritor e excelente vendedor de si mesmo. Viajou para a Etiópia, chegou às fontes do Nilo Azul, voltou para Londres e proclamou diante da Royal Geographical Society que ele foi o primeiro. Publicou 5 volumes, tornou-se um herói nacional. Será que Bruce sabia que Pais tinha estado lá 152 anos antes? Sim. Os documentos jesuítas existiam e eram conhecidos. E se for verdade que ele estava na nascente do Nilo Azul, a descoberta de Bruce? Ele não só os ignorou, como também os atacou deliberadamente. Em seus escritos, ele chamou os jesuítas ibéricos de fanáticos desprezíveis para proteger sua própria fama. Diante de uma Inglaterra iluminista, ávida por heróis nacionais, e isso funcionou por quase 2 séculos, o mundo inteiro acreditou que as fontes do Nilo tinham sido descobertas por um escocês. É exatamente isso que faz a lenda negra. Não precisa mentir, só precisa silenciar. Se Pedro Pais tivesse nascido em Londres, haveria filme sobre ele? Estátuas gloriosas. Ele nasceu em Olmeda de las Fuentes e tem uma plaquinha na parede de uma igreja. Mas a história já está reconhecendo isso. Os pesquisadores etíopes o conhecem e o respeitam, e cada vez mais pessoas ao redor do mundo sabem o seu nome. E graças a este vídeo, você já conhece Pedro Pais, o descobridor do nascimento do Nilo Azul. Se essa história tocou você, compartilhe-a. Há muita gente que conhece a história e os nomes de outros países e desconhece a sua própria.